Agora aqui na Nova Difusora, o podcast que vai inspirar você. Flávia Salim apresenta podcast Movimento Inspira Mulheres. Boa tarde, Rádio Nova Difusora. Boa tarde, Movimento Inspira Mulheres. Eu estou aqui hoje para começar mais uma segunda-feira para inspirar muitas mulheres com esse podcast que é o Movimento Inspira Mulheres. Um movimento de fazer mulher inspirar outras mulheres, de mostrar para mulheres que mulheres inspiram mulheres, sim. Hoje eu tenho duas convidadas especiais. Eu estou aqui com a linda Dri Martin, que é uma influencer. E a Dri vai falar muita coisa aqui pra gente. Tudo que você pode fazer, se reinventar, começar do novo. Mas para começar, eu quero falar de um dos meus patrocinadores aqui, que é o Estúdio Capelani. O Estúdio Capelani cuida dos meus cabelos. Muito obrigada por tudo que vocês fazem por mim, tá bom? Mas, gente, tem outra convidada que está no trânsito e logo mais ela chega. E a gente vai começar desde já falando o quê? Eu quero já fazer um pedido aqui para vocês, ouvintes aqui da Rádio Nova Difusora. Sigam o @Rádio Nova Difusora FM, @Movimento Inspira Mulheres, @Flávia Salim e Dri Martin 50. Dri Martin 50. Olha que loira linda que está aqui hoje na bancada, gente. Querida. Dri, se apresenta para os nossos ouvintes, para quem está aqui no YouTube, para quem está aqui no ao vivo, na rádio. Quem é a Dri Martin? Dri Martin. Dri Martin. Bom, primeiro eu queria agradecer a Flávia pelo convite e a todos vocês que estão aqui nos ouvindo nesse momento. Eu sou administradora de empresas, tenho 54 anos de idade, enfim, e me reinventei como muitas pessoas. Durante a pandemia, eu resolvi partir para uma outra área, né? Porque, enfim, eu não estava me encontrando na área de administradora, sempre gostei muito de moda e resolvi fazer diversos cursos ligados a isso, consultoria de imagem e estilo e tudo que engloba a consultoria, personal shopper, coloração. E, de repente, o mercado me levou pro mundo da influência. Eu acabei sendo chamada por algumas marcas de moda e quando eu vi, eu já estava de cabeça inteira nesse processo e eu posso dizer que eu estou amando a minha experiência, eu estou extremamente feliz e acho que agora eu realmente me encontrei no meu mercado de trabalho, no meu mundo, sabe? Porque consegui inspirar outras mulheres que também passam por diversos problemas, diversas dúvidas que a gente vive, principalmente pós-50, né? Então, enfim, a gente tem que se reinventar sempre, né? Olha que delícia você falando de inspirar outras mulheres. Esse é um movimento que se chama Movimento Inspira Mulheres. Exatamente. Que eu acredito que mulher inspira mulher. Como foi para você quando você se deparou com essa ideia de que você inspirava outras mulheres? É muito louco, porque quando eu desenvolvi, criei o meu Instagram, eu não imaginava o que eu já ouvia, mas a gente só realiza quando a gente está vivendo, né? E de repente, quando eu comecei a receber alguns inbox dizendo do tipo, ai, nossa, você não sabe o quão bem você está me fazendo levantar da cama, você está me inspirando, você está me dando ânimo. E eu lia aquilo, eu falava, meu Deus, mas como assim eu, uma pessoa normal, como é que eu posso inspirar alguém? Mas sim, da mesma forma que eu me inspiro em várias mulheres, inclusive em você, viu, Flávia? Muito obrigada. Eu acho que real terem mulheres que se inspirem em mim, na minha vida, na minha virada de página realmente. Então,
o que dizer, né? É uma loucura tudo isso, realmente. E só traz mais energia para eu continuar cada vez mais fazendo o que eu me propus, que é ajudar de todas as formas, ajudar a mulher a se sentir bonita, a se sentir feliz, a se reencontrar, porque quando a gente entra num processo pós 50 anos, menopausa, aquele problema todo, a gente vê que tem vida depois disso, né? Que a gente não tá nada morta, então tem que seguir. Tudo de bom. E nós estamos aqui, ó, no YouTube, já tem uma outra influenciadora também, 50 a mais, que é a Mari Fit. Obrigada por estar aqui ouvindo a gente, Mari. Você já esteve aqui e é super bem-vinda, super querida. Ó, mandou um monte de corações aqui para você. Ah, obrigada, Mari. E eu estou aqui também com a Dani Mazei. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você, com vocês. Prazer, Adriana. Muito legal. E ela falou em se reinventar. Quando se fala em reinventar, é comigo mesmo o assunto. É verdade, ó. A Dani vai falar aqui pra gente de muitas coisas de se reinventar. Mas eu escrevi, não sei se vocês viram, quando eu anunciei esse podcast, eu escrevi que eram duas mulheres que eu admirava muito. Uma por conta dessa alegria toda de estar aí se reinventando. E a Dani, toda vez que eu vejo ela, gente, ela está sempre muito ativa. Ela cuida de várias coisas, que eu sei que ela faz várias coisas. E é sobre isso, né? Porque vocês conhecem alguma mulher que faz uma única coisa? Não, eu não conheço. Principalmente quando ela é mãe, né? Tem empresa, empreendedora, enfim. A gente precisa lidar aí com multitarefas. É o nosso desafio do dia a dia. Mulher Maravilha. Né? E eu quero, então, que a Dani Mazei se apresente aqui e fale seu Instagram aqui para os nossos ouvintes. Dani? Eu sou empresária hoje, sou especialista em propriedade intelectual, me especializei na FGV, justamente porque o meu pai começou com uma empresa de marcas e patentes há mais de 30 anos, então eu venho seguindo aí esse caminho, né, essa jornada, que é um trabalho super diferente, pioneiro aqui no Brasil. Eu sou diretora executiva da Associação Nacional dos Inventores e hoje também diretora do Expo Alphaville, que nós montamos um espaço de eventos para trazer aí eventos, conexões entre empresas, startups, empresários. Então, hoje eu gerencio as duas empresas e muita coisa acontece, né? Eventos, encontros, marcas, patentes. A gente dá orientação aí, mentoria para vários empreendedores, várias empresas, tanto desde startups até grandes empresas que precisam de orientação a respeito das suas marcas, dos seus registros, das suas patentes, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, é um trabalho bem bacana. E o movimento Inspira Mulheres, você sabia, Adri? Tem a marca registrada, esta marca registrada que legal. pelo trabalho lindo que a Dani faz. Que bacana. Que ela vai falar um pouco para nós aqui da importância disso. Você sabe que quando a Dani fez, eu fui assistir uma palestra da Dani e eu falei, nossa, que importante. Porque, olha, eu estou com o movimento há 4 anos e nesses 4 anos eu comecei a ver, depois disso, surgindo outros nomes similares. Sim, sim. E aí eu falei, gente, a coisa está tomando uma proporção, eu sei do trabalho que eu realizo, eu sei do propósito que tem aqui, mas, enfim, eu tenho que acreditar muito na minha marca. Além de acreditar na minha marca, eu estava vendo uma certa onda, né? Uma demanda, uma onda, assim, com nomes similares. E aí, quando eu conheci a Dani, na hora eu falei, eu quero registrar a marca do Movimento Inspira Mulheres. Não, e a gente tem essa marca registrada agora. Exatamente, a marca está registrada e isso é muito importante para todas as empresas. Nós falamos que desde uma empresa que vai nascer, né, que vai começar, até uma empresa que, com certeza, já está no mercado, precisa ter a sua marca registrada. Porque, Flávia, são muitos anos, é muito trabalho, é muita dedicação. E as empresas, as pessoas que estão à sua volta, elas te conhecem o movimento através da sua marca. E o registro nada mais é do que realmente aquela propriedade, que dizendo que a marca é sua e que ninguém pode usar, se apoderar indevidamente. Então, é um básico que toda empresa deve ter, né, para garantir o seu nome, a sua exclusividade, que é
como o mercado te conhece. Já pensou? Você, com todo o trabalho, toda a dedicação ao longo desses 4 anos, vem alguém e, de uma sacanagem mesmo, registra o seu nome, ou começa a usar um nome, e você precisa mudar, ou até negociar uma coisa que já era sua, né? E infelizmente acontece muito, porque além da parte de registro, nós cuidamos também de assessoria jurídica para as empresas, e às vezes chega numa situação da empresa ter que mudar o nome. Então, é muito triste, é frustrante, porque é algo básico, que hoje não é caro, é muito mais caro você ter uma dor de cabeça, e é o básico para todas as empresas. Viram, gente? Inclusive, influenciadoras digitais precisam registrar suas marcas e seus nomes também. É mesmo? É mesmo. Vamos conversar a respeito. Não, isso é super importante, porque eu já vi influenciador ter que mudar de nome, que já está galgando um caminho. Teve uma pessoa, que eu não vou falar o nome, mas que já esteve aqui, que é uma pessoa grande, e teve que mudar, teve que colocar um underline, no caso dessa pessoa, ela teve que agregar um outro nome, porque a pessoa que começou a usar o nome dela falou, não, mas eu não quero mais. E registrou, e você tem que agregar um outro nome, algum outro símbolo, alguma coisa para mudar realmente a identidade, mudar a marca, né? Acrescentar uma outra palavra, e você acaba perdendo aí um trabalho de anos, dedicação. Você sabe que muitos artistas têm a marca registrada, né? Precisa ter, por conta disso. Apesar de ser o nome pessoal, é a marca da pessoa, né? Porque acaba levando para o lado profissional, então é necessário também. Nós vamos conversar. Associação Nacional dos Inventores, show de bola, super indico, Gustavo Ferreira dos Reis. Bom, é sobre isso, né, gente? É sobre falar com mulheres que estão aí fazendo a diferença. Dri, te apresento aqui a Dani. Dani, te apresento a Dri. Vocês viram que aqui a gente também se conhece assim, ao vivo e a cores, assim que é bom, no ar. Exatamente. Então, elas vão estar se conhecendo como vocês estão conhecendo elas agora. Mas eu queria fazer uma perguntinha que eu sempre deixo para o final, e essa eu vou fazer no começo. Vocês conhecem o propósito do Movimento Inspira Mulheres, Sim. que é esse de fazer realmente, criar mais sororidade, trazer mais empatia entre as mulheres, criar mais negócios entre mulheres, que agora a gente tem aí também o Clube Movimento Inspira Mulheres, que na verdade a gente chama de Clube Movimento, onde a gente também está fazendo aí um network avançado, você também faz parte. Mas eu queria perguntar para vocês, o que vocês acham que nessa união das mulheres, como esse propósito do movimento, é importante? Olha, Flávia, é muito importante. Nós sabemos que hoje as mulheres têm ganhado um espaço na sociedade que antes era diferente. As mulheres estão, sim, cada vez mais sendo valorizadas, estão colocando realmente as suas histórias, né, no mercado de várias formas e ganhando espaço. Então, é muito importante nos unirmos. A gente consegue ver essa contribuição e a sororidade, né? Que uma acaba complementando, ajudando, apoiando, incentivando a outra. Cada uma tem a sua história, cada uma tem o seu legado, cada uma tem o seu mercado, mas quando a gente se une, tudo fica muito mais fácil, porque hoje, se eu preciso de alguma indicação, algum tipo de apoio, eu sei que eu posso buscar na sua rede e vice-versa. Vice-versa, né? É muito mais fácil, quando a gente tem algo que a gente pode realmente confiar, indicar. Hoje em dia o mundo é feito disso, né? A gente vive muito isso, as trocas, o networking. É muito diferente. Eu preciso de alguma coisa, alguém para me ajudar em tal situação. Seja um registro de marca, por exemplo, né? É muito diferente você pesquisar alguém na internet que você não sabe quem é, com quem você está falando, do que você perguntar e você passar uma indicação de um contato de uma pessoa que realmente vai te ajudar e resolver o seu problema em alguns minutos. Isso para várias situações. Então, quando a gente cria essa rede, eu acho que acaba ficando muito mais fácil e abre muitas portas. Em vários sentidos, né? Contribuindo, inclusive, com a nossa vida, porque a gente consegue aí trocar experiências e trazer isso para a vida de nós, mulheres, que acabamos nos apoiando, seja na vida de empresárias ou na vida e na correria do dia a dia, como mães, dona de casa. Então, eu vivo isso no meu dia a dia e eu acho muito importante. É muito legal, isso mesmo. Eu acho que as mulheres estão num processo positivo
realmente de evolução e estão deixando de lado aquela intriguinha, mesquinhez, sabe? Ah, não, eu não vou ajudar porque senão ela vai passar na minha frente. Isso não existe mais. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Eu acho que, eu costumo dizer que quem se identificar comigo, vai se identificar comigo. E quem não, vai procurar uma outra pessoa que tenha mais a ver. Eu acho que o mercado é tão imenso, né? E quanto mais a gente se unir, mais positividade a gente vai levar para frente, porque isso é fato, isso já é provado. Né? Então, eu acho que o que você faz, Flávia, é espetacular, porque realmente você agrega mulheres de todas as áreas. Então, é muito legal da gente conversar. E sempre, é o que você disse também, a gente sempre vai estar precisando de uma ajuda. Sim. E dentro desse círculo, né, de mulheres, a gente vai encontrar o que a gente precisa. Outro dia eu precisava de um profissional, eu perguntei para ela rapidamente, ela me mandou várias opções, então facilita muito. Sim. E tem essa coisa também de ser um profissional teoricamente validado, né? Sim. Alguém que você vira e fala assim, não, eu testei, eu confio, né? Ela também me perguntou outro dia do mesmo tipo de profissional, um filmmaker, elas me perguntaram. E aí eu falei, olha, eu tenho alguns e tenho esse que eu acho esse trabalho, e tenho esse que eu acho esse trabalho, porque às vezes é aquilo que você falou, às vezes a pessoa também não tem agenda. Sim. E a gente precisa ter mais de um Com certeza, na mão, com né? certeza. Precisa ter e validado, né, gente? Porque você já conhece o trabalho, que é o que você disse. Se me perguntarem de uma marca e registros, eu vou ter quem indicar. E vou saber que tipo de trabalho fez. Não alguém que você vai procurar na internet e às vezes não consegue o trabalho efetivamente. Não, é muito diferente. E hoje, para várias situações, a gente precisa lidar com profissionais, com pessoas de confiança. Faz toda a diferença. Então, aí lá no Movimento Inspira Mulheres, né, com todo esse propósito, porque eu vim criando o movimento, porque eu vim do mercado corporativo. Não sei se vocês já trabalharam no mercado corporativo, mas em uma determinada época que eu trabalhei, tinha uma competitividade muito imensa. grande. Era algo que me Terrível. deixava extremamente desconfortável, porque às vezes você não concorria a uma vaga com uma amiga, às vezes numa promoção. Era uma competição. É diferente. Se tornava uma competição. E eu via tudo isso funcionando muito diferente no universo masculino. Eles concorriam a uma mesma vaga, mas saíam para almoçar. Mas aí, eu acho que isso é muito da mulher, né? A mulher sempre teve essa questão de competição, porque o cabelo dela é melhor que o meu, porque a roupa... É uma bobeira tão grande tudo isso, né? E isso se estendeu para o mundo corporativo também. Sim. Todo mundo querendo ser melhor que o outro. E eu acho que no mundo corporativo, Dri, ficou mais acirrado. Por quê? Porque a mulher ainda tinha que provar que, além dela estar com a melhor roupa, estar com o cabelo mais bonito, ela ainda era melhor profissional do que o homem. Porque ela tinha que competir entre ela e mostrar que ela era tão boa quanto um homem. E hoje, eu acredito que a gente está caminhando para um caminho diferente. Você vê, ela aqui, diretora de 2 empresas, né? Ok, é um legado, mas você está assumindo essa responsabilidade. Que há tempos atrás, talvez os homens tinham uma cabeça tão machista que talvez não respeitassem. Não, realmente, né? Hoje em dia é diferente. Eu acho que a gente ainda está nesse processo, nessa transformação. Por isso que é tão importante nos unirmos. Hoje tem vários movimentos, né? Em prol aí de mulheres, encontros. E eu sou super a favor, porque isso é importante. A união, para acabar com essa rixa, ela é importante. Isso tem que partir de nós. Porque se não formos nós, quem que vai fazer isso? Mas nós já estamos ganhando bastante espaço. Sim. Inclusive sobre os olhos dos homens. Eles passaram a enxergar a mulher num nível diferente também. Passaram a respeitar mais. Sem dúvidas. A valorizar mais o trabalho, né? Sem dúvidas. Eu acho. É muito importante. Então, já conquistamos bastante Não coisa e ainda tem muita coisa pela frente. Tem muita coisa, mas a gente chega lá. Olha, eu estou sem óculos. Se a minha querida Darlene conseguir trazer aqui, eu leio mais tudo que vocês estão falando aqui no chat aqui do YouTube. Você me ajuda, Darlene?
Então, daqui a pouco eu leio o que vocês estão escrevendo, porque o pessoal está interagindo Tá aqui. interagindo, Tá isso é interagindo. Que importante. bom, que bom. Mas a gente tem, como é ao vivo, tem que falar a real, né? É. Eu tô sem óculos aqui, gente. Eu estou quase nos 50. Você tá longe disso. Tô longe, gente. Mas ela já tá nos Eu 50. já passei, ó, não, eu ela já passei. prevenida aqui, Eu já trouxe passei o dos óculos. 50, eu já tô de O meu óculos tá na aqui. bolsa, então... Mas vou chegar lá gente, também, isso não tem a jeito. gente vai ter que ir sendo criativa aqui até esse óculos chegar. Eu queria falar do Clube Movimento para vocês. Esse clube que é justamente para criar network. Então, além do Clube Movimento, nós temos também um livro. Vocês já viram esse livro aqui, do Movimento Inspira Mulheres? Esse primeiro livro aqui, ó, tá saindo a segunda tiragem dele. Olha só que bacana. E vai se tornar um best-seller. Então, é um livro onde várias mulheres contam um capítulo da sua história, né? Muito Histórias legal. inspiradoras. Histórias inspiradoras. Que Então, bacana. assim, é um capítulo da história de algumas mulheres. Então, Legal. a Adri resolveu que, de repente, tem um capítulo da história dela que ela acha que pode inspirar outras mulheres, ela pode escrever um livro junto com o Olha! Movimento Inspira Mulheres. Olha E esse só. livro está saindo agora a segunda edição. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque ainda tem 5 vagas e cabem todas as mulheres que achem que tem que contar uma história. Mas essa é uma história que eu queria contar para vocês e perguntar. Você acha, Dani, que você teria uma história para contar num livro? Olha, na verdade eu tenho várias histórias, né? A gente Ótimo. precisaria entender aí o objetivo, o propósito, que tipo de inspiração trazer, porque nosso dia a dia é cheio de histórias, né? Nós sediamos lá no escritório em São Paulo o Museu das Invenções e nós temos várias invenções de mulheres Que lindo. inspiradoras que criaram, que fizeram a diferença aí na humanidade. Eu quero ir lá fazer uma Nossa, visita. eu É o único museu de invenções da América Latina, são mais de 300 Aonde peças em fica? exposição no bairro de Perdizes. Eu bacana. quero ir lá e vou ainda fazer Que uma bacana. filmagem para mostrar para vocês todos. Vamos lá. Inclusive agora em julho, férias de julho, nós recebemos muitas visitas. O museu fica aberto de segunda a sexta, aberto ao público. E nós recebemos hoje adultos, crianças, grupos escolares. É muito bacana e a gente consegue ver e acompanhar no nosso dia a dia a história dessas mulheres. E a gente consegue enxergar também que as mulheres vêm cada vez mais criando, desenvolvendo coisas, soluções. Porque lá o nosso trabalho é justamente direcionado para empreendedores, pessoas que têm ideias, startups. E às vezes não sabem o que fazer, precisam de um direcionamento. E isso era muito... A gente recebia muitos contatos de homens, né? Ainda é a maioria. Mas a gente tem percebido que as mulheres têm, sim, criado e trazido soluções. Porque a brasileira é muito criativo. Mas agora é o desafio de ir atrás, realmente, e fazer acontecer, né? Você transformar uma ideia em realmente um sucesso, colocar o produto no mercado. Existe um passo a passo e é aí que entra o nosso trabalho. E aí lá no museu nós temos uma exposição de parte dessas invenções, é super bacana, é super curioso, o pessoal gosta muito. E hoje já tem várias histórias, né? A própria história daquela... A mulher que inventou o lavador de arroz, agora eu não me lembro o nome dela. Nossa! Mas ela criou o lavador de arroz, tem uma história super conhecida... E você vê, uma coisa que não existia, algo simples pra gente usar aí no dia a dia na nossa casa e que acaba fazendo toda a diferença. Pois é. E você? Bom, temos várias, né? Mas eu acho que um marco realmente, porque eu já trabalhei em todas as áreas, assim, eu já fiz um pouco de tudo. Mas eu acho que esse processo realmente dessa minha reinvenção, vamos dizer assim, eu acho que daria um bom livro, sabe? Porque junto com a pandemia, eu comecei a entrar na menopausa. Olha Então, só. assim, foi muito forte essa experiência que eu tive. E eu tive que lidar com essas duas situações, né? Todo mundo trancado em casa, eu com uns sintomas que eu não entendia direito o que eram. E a gente só ouve falar e quando a gente começa a viver que a gente cai na real. É outra coisa. E mudança total
assim, de uma área que eu vinha de uma área corporativa, resolvi virar a página e montar meu Instagram. Porque eu estava ouvindo muito sobre mulher madura no Instagram, mulher 50 a mais, e eu já acompanhava umas mulheres que eu admirava. E aí foi assim, foi uma explosão de coisas, né? Tudo junto. Então eu acho que daria uma bela de uma E o de um legal capítulo. é que cada um tem a sua história, né? Cada um tem o seu processo. E realmente, só vivendo o momento pra gente conseguir enxergar a situação, pra gente passar pela experiência. É muito diferente você viver um momento, né? Porque é dali que você consegue realmente tirar uma transformação e até inspirar outras mulheres. E com aquele processo quando tá é passando. sincero e real, né? Tipo, o que eu vivi e vivo pós tudo isso é real. Sim. Eu não ouvi uma história, é a minha história. Então eu acho que pra gente passar adiante, acaba ficando mais fácil, né? E aí vem a inspiração, inspirar outras mulheres. Não, sem dúvidas. Eu tô nessa luta, né? Nós temos empresas aí há muitos anos e eu já nasci dentro da empresa. Tô desde os meus 17 anos. E eu tive uma transformação muito grande, sem dúvidas, a partir do momento que eu me tornei mãe, né? Eu tenho 2 filhas, então eu tenho aí o desafio de conciliar, porque as empresas não param, continua aquela correria, loucura do dia a dia, mas eu tenho que conciliar agora com a maternidade, que sem dúvida nenhuma é minha prioridade, né? Tem que ser. Então a gente acaba se transformando e muda tudo na vida, né? É verdade. E a gente, no final, a gente dá conta, mas é um processo também muito grande de transformação, que nos desafia, nos transforma em outra pessoa. E olha, que me desculpem os homens, mas realmente fazer o que nós fazemos não dá. Eles não fazem. Gente, surreal. Eles não dão conta. É surreal. Não dão conta. Cuidar de filho, trabalhar. Eu tenho enfim. 3 homens em casa, eu sei que eles não dão conta, não estou desmerecendo, não vou falar nada aqui. Eu estou recebendo palmas lá do santo, lá do outro lado, porque ele sabe disso, que a gente não dá conta. Falta você, Lucas, bater palmas para nós aqui, porque mulher, vocês sabem, ela mexe o feijão, o carrinho com o pé e tá ainda passa o batom e fala no celular. O celular não vai largar, né? Tem toda a razão, o celular não larga. Então, ser mulher... Olha, gente, eu tenho 3 homens em casa. Nossa, a pergunta que eu mais escuto é: onde tá e o que e como, espera aí. Sendo que tá ali, e no daqui mesmo a lugar. pouco. E quando abre a geladeira e fica assim... Mas cadê a manteiga? A manteiga tá, tipo, na frente. Não enxerga a manteiga, entendeu? Esse é o universo feminino e masculino, né? Essa visão aí. Nossa. E falando de escrever, gente, eu achei muito bacana, porque vocês duas colocaram uma resposta que não é comum. Porque muitas mulheres ficam na dúvida de uma história. Mas a minha vida não... mas o que eu faço? Não se dão um valor. O valor, É verdade, de ter algo para contar. Eu aqui nesse livro, teve algumas histórias aqui que eu tive que insistir para algumas pessoas. Pra você conseguir extrair alguma coisa. Não, porque eu via a história das pessoas, mas as pessoas não viam a história delas. Não é muito louco? E esse podcast aqui tem a ver com isso. Para que você que está ouvindo, você preste muita atenção na sua história. Que a nossa história tem um valor. Sim. Tem que se valorizar. Mas porque é muito engraçado isso. Nós nos enxergamos de uma forma e as pessoas nos enxergam de outra forma, né? E como a pessoa te conhece, as pessoas te enxergam de formas diferentes. E você de outra. Só que a gente precisa realmente saber se valorizar. E a gente fala muito disso quando lidamos aí com as ideias, quando alguém quer levar algo para frente. Às vezes a pessoa não se dá um valor ao que ela está criando, ao que ela está fazendo, ao que ela quer desenvolver. Ou o que ela é também, né? O que ela é como ser, né? Exatamente. Porque para ela é comum, né? Ela viveu aquilo, é a história dela. Para ela passou por aquilo, mas é comum. E a gente enxergando de fora consegue perceber que não. Que tem muito mais ali, né? Para ser valorizado, para ser... mostrado. Mas aí eu acho que é a própria pessoa que não está conseguindo se enxergar.
Mas é Porque muito se mais a comum. gente enxerga, se eu te vejo e te analiso, não é comum acontecer isso, infelizmente, né? Mas eu acho que a maturidade traz uma visão melhor e maior a respeito disso. Eu, pelo menos, senti isso na pele. Eu acho que hoje existem os prós e os contras, né, da gente estar envelhecendo, óbvio, Sim. como tudo, mas Adriana, sinto que com a minha maturidade, como mudou o meu pensamento, a minha forma de agir. Hoje eu me reconheço, sabe? Hoje eu vejo tudo que as pessoas falavam de mim, que de repente eu não dava tanto valor. Hoje eu olho e falo, não, eu sou isso e muito mais. Entendeu? Não importa se para os outros não vão achar ou não vão gostar. Eu me gosto assim. Eu estou gostando dessa nova versão minha, sabe? E eu acho que isso é sensacional, porque a gente começa a se fortalecer, né? Muito. Mas você acha que isso veio com o tempo ou teve alguma situação que fez você enxergar de uma forma diferente? Eu acho que é um combo. Eu acho que vem com o tempo, sim. Eu acho que a maturidade tem gente que amadurece mais cedo, mas não é. O normal não é, né? Eu acho que a maturidade, terapia ajuda. As lições que a vida nos passa, né? Faz parte, a gente enfrenta e aprende a ficar firme e a enfrentar as dificuldades. Então, acho que isso faz a gente crescer muito e se valorizar cada vez mais. Então, eu acho que é um combo, né? É um combo. Você sabe que, assim, nesse livro aqui, quando tem 4 pessoas que foram minhas clientes como coach, né? Que eu como coach, e elas viviam um processo, como eu te falo, assim, como mentora de mulheres, trabalhando cada vez mais com mulheres. Não foi algo que eu busquei de cara, porque eu, como empresária, vindo do corporativo, eu queria mais fazer essa área. E aí eu tinha cada vez mais busca de clientes mulheres, para fazer com que elas se enxergassem, se desenvolvessem. E aí, na ideia desse livro aqui, conhecendo a história a fundo de algumas mulheres, que eu falava, coloca essa história no papel, coloca essa história no papel. E isso foi acontecendo de forma muito bacana para essas pessoas. Foi dando mais empoderamento, foi dando mais noção do ser. A semana passada eu estava aí com umas 15 ou 20, umas 15 mulheres, e eu fiz uma dinâmica entre essas mulheres, para as mulheres falarem quem elas eram, e não o que elas faziam. E é algo que para as pessoas é muito desafiador. É mesmo? Né? E foi muito emocionante para todo mundo. Porque, normalmente, nós estamos acostumadas a dizer o que nós fazemos. É verdade. Nós nos reportamos por nós como o que eu faço, não quem eu sou. Verdade. Né? E aí, essa é uma pergunta que fica para a história. Quem eu sou? Verdade. Né? Porque aí, quando você começa a fazer esse resgate de virar e falar assim, quem eu sou? O que eu gosto? Né? O que me faz bem? É diferente do que eu faço e o que eu faço pelos outros. Porque a mulher, com essa maternidade aflorada desde sempre e por todas as instituições culturais que nós recebemos, nós fomos obrigadas a quê? Obrigadas não, né? Nós fomos educadas a servir, a fazer, servir, fazer, servir, fazer. E ainda veio essa questão. Eu faço para mostrar também que eu sou capaz. É isso mesmo. E que eu posso e que eu mereço, e aí eu sei quem eu sou. É isso mesmo. Enquanto, do contrário, a gente tem que começar a trabalhar o quem eu sou, o que eu faço e o que eu mereço. Fica aqui uma reflexão. Né? Profundo, né? Mas aí, ó, a Mari Fit falou, é maravilhoso ter mulheres como vocês para nos inspirar. Obrigada, Movimento Inspira Mulheres. O Gustavo, de novo, falou, a Associação dos Inventores é show de bola. A Rose falou, assistindo e adorando essa conversa, vocês são incríveis. Renata Luz deu boa tarde. E o Ronaldo Braz disse que está na sintonia aqui com a gente. O Rafael disse, boa tarde, ainda bem que existe a Associação dos Inventores para nos ajudar. Olha só. Aqui, ó. Gente, que legal, vocês estão bem. Ó, foi sensacional. A Mari está falando que ela esteve nessa dinâmica, nesse grupo que eu reuni, essas 15 mulheres. Foi sensacional, eu estava lá.
Parabéns pela iniciativa de mostrar a força da mulher brasileira e toda a sua criatividade leva o Brasil para frente. Lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigado, Rafael Felipe. É isso aí. É isso Palmas para mesmo. você e para todos os homens que pensam assim. É isso Eu tenho mesmo. mais perguntinhas aqui para vocês. Vocês sabiam? É? Ó, a Adri até falou que ela se reinventou na pandemia. Você também teve que se reinventar, Dani? De alguma forma na pandemia? Então, eu tive porque a minha bebê nasceu na pandemia. Então, foi um Nossa. desafio muito grande para mim. Porque estava todo mundo trabalhando em casa. Nós não paramos de trabalhar, né? Mas estávamos trabalhando em casa. E aí, eu realmente tive que conciliar trabalho com maternidade. Porque é diferente você estar em casa, né? Principalmente para mãe, para gente que precisa estar lá com um bebê pequeno. Foi realmente um grande desafio. Mas... por outro lado, muito bom, né? Eu acho que nada é por acaso. Se nós vivemos aí essa fase que acabou impactando na vida de todo mundo, nada é por acaso, todo mundo trouxe um aprendizado disso. E muita gente que eu converso, até semana passada eu estive com uma empresária também, ela falou, nossa, eu não via os meus filhos crescerem e na pandemia eu tive a oportunidade de ficar do lado deles, né? Porque a gente acabou trabalhando em casa e a partir dali começou a ser diferente, porque ela conseguiu enxergar e conciliar de uma forma estratégica diferente para conseguir dar mais atenção que realmente importava, porque eu também, né, vivo em reunião, trabalhando o dia inteiro para lá e para cá, mas a gente sempre tem que entender qual que é a nossa prioridade, né? O que importa realmente nas nossas vidas. E, para mim, sem dúvidas nenhuma, é a família, filhos, e depois a gente consegue organizar todo o restante, empresa, trabalho, saúde também, que é muito importante. Verdade. E a pandemia nos trouxe um lado diferente de tudo isso, acho que uma visão diferente. Eu mudei em vários sentidos, e a gente consegue priorizar o que é importante, porque também muitas famílias, muita gente perdeu pessoas muito queridas, né? Então, trouxe aí um grande aprendizado. Verdade. Dri, você se reinventou na pandemia. Qual é a sua intenção com o seu Instagram hoje? Bom, como eu disse, eu comecei achando que eu fosse trabalhar com consultoria de imagem e estilo. Não que eu não trabalhe, mas eu trabalho indiretamente hoje em dia, usando tudo o que eu aprendi, as técnicas, para inspirar as mulheres e vender os produtos das marcas que me contratam, né? E aí a gente vai caminhando, né, nesse mundo e vendo como a gente realmente, uma simples palavra muda o dia de uma pessoa, Sim. muda o astral. Então, realmente, hoje, o que me inspira é ver isso, é ver que eu tô conseguindo, de uma certa forma, ajudar outras pessoas. E para mim isso não tem preço, entendeu? Porque ajudar simplesmente comigo, com o que eu sou, sem precisar de ninguém do lado, de ajuda de ninguém, sendo eu, né? Sendo eu, Inspirando, com as né? minhas experiências, com as minhas dores, com as minhas frustrações e com as minhas conquistas. Então, maravilhoso. Ótimo aí, ó. Você já falou com quem eu sou. E com quem eu sou, a menopausa foi um problema para você? Então, lógico que num primeiro momento, aquilo que eu já disse também, quando a gente ouve o vizinho falar, a gente fala, será que ele está exagerando? Será que é isso mesmo? Só passando para a gente entender e cada pessoa reage de uma forma. Eu nunca levei a vida, em geral, como um problema, Flá. Eu tenho uma característica que eu vou empurrando. Tipo assim, eu posso ficar triste, eu posso chorar, mas eu vou pra frente, entendeu? E aí, obviamente, num primeiro contato com essa tal menopausa, eu falei, gente, que coisa maluca, né? Tá fora do meu corpo, eu não consigo me controlar. Aí, obviamente, existem os profissionais para isso, existem as ajudas, os remédios. Assim que eu fui em busca de tudo isso, eu digo para você que não foi. Eu acho que eu virei um mulherão depois dessa menopausa, entendeu? Eu me senti mais forte,
com tudo. É muito louco o que aconteceu comigo, sabe? Real, real. Claro que eu não... E mulherão, não tô dizendo mulherão fisicamente, nada disso. Mulherão interno, sabe? Uma sensação, assim, de vitoriosa, de estar passando por várias situações, onde eu sei que muitas pessoas agem de forma diferente e eu tô tocando. Hoje eu nem lembro disso. E o engraçado é que tem muita gente me buscando para falar no assunto. Então eu falei, nossa, eu preciso me inteirar mais de tudo, porque a gente sabe o básico, né? Sim. O que o nosso médico diz, enfim. Mas eu faço uma pequena reposição que me dei super bem. Tô ótima. Não, Tá não levando foi. numa boa. Tô levando numa boa. Ó, a Alessandra Giovanetti também está dizendo aqui, ó, concordo com o despertar, veio após os 50, concordo, é um combo, são sofrimentos da vida e a gente vai levando, né? Depois o Ricardo Araújo aqui também comentou, parabéns para essas mulheres inspiradoras. Obrigada. Obrigada. Como você se sente influenciando pessoas, influenciando aí mulheres? Hoje eu posso dizer que eu me sinto realizada em finalmente ter encontrado o meu caminho. Por que eu digo isso? Porque eu já trabalhei em várias áreas. Eu sou administradora, já trabalhei em banco, já trabalhei em várias situações. E eu estava em busca de algo que realmente me realizasse, né? Então, eu me sinto muito feliz em poder levar o que eu aprendi, o que eu aprendo e tentar mostrar para cada mulher, homem também, óbvio, que o importante é nós sermos nós. Sim. E aí, todo o resto flui e sai naturalmente. Não adianta a gente querer olhar para a grama do vizinho e falar é melhor. Entendeu? Porque aí vai demonstrar que é forçado, que não é legal. Então, eu tô realizada, Tem tô que bem ser feliz. livre e autêntico. Exatamente. Quando você estava falando aí, me veio uma coisa assim, né, da gente olhar para a grama do vizinho, né? Isso é muito comum, às vezes a gente olhar para o filho do outro, para a família do outro, e essa coisa do Instagram que muitas vezes as pessoas julgam, né? Falam assim: "Ah, mas aquilo é vida de Instagram, aquilo é uma vida que não é verdadeira". Gente, qual a opinião com relação a isso? Sua, Dani? Porque daqui a pouco eu falo para ela. Que Então, ela vive mais isso, assim, na prática. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado hoje com as nossas referências, né? Se você for buscar algum tipo de referência na internet. Porque realmente tem o lado fake. Então, é importante você entender quem que está por trás. E todo mundo, é comum, né? A gente postar mais aí o lado feliz, as coisas boas nas nossas redes sociais. É muito difícil alguém que realmente poste as dificuldades, as tristezas, os desafios que a gente tem todos os dias. Eu acho que a internet ela é muito boa, só que a gente tem que tomar cuidado. Então, a gente tem que saber usar e tem que saber aí de que forma que isso vai vir e contribuir para a nossa vida. Né? Porque a gente precisa filtrar. Hoje, pessoas que nós temos acesso é uma coisa, você sabe, né, o que a pessoa está vivendo, quem é a pessoa, você conhece. Mas pessoas que você não conhece, você vai usar como referência, mas você tem que entender a realidade que está por trás. Porque sempre tem um por trás. Com certeza. Né? Sempre tem. E às vezes as pessoas não conseguem enxergar o caminho, o processo, os desafios que a pessoa passou para chegar até ali. Ótimo. Né? Então, a internet é muito boa, facilita muito hoje em dia, mas a gente tem que tomar cuidado e precisa sim filtrar, não tem jeito. E você? Você já foi julgada por estar postando demais? Então, logo no começo, mas isso acontece normalmente de pessoas próximas, né? Verdade. Pessoas próximas. Mas um dos fatores que eu falo que hoje eu me sinto realizada, quando eu decidi criar o meu Instagram, eu decidi e eu não olhei para o lado. Eu tinha um propósito que era ser eu.
Eu não queria, assim, claro que eu uso filtro de vez em quando, mas no geral eu esqueço do filtro. Porque o que que eu acho? Eu concordo com você, as pessoas gostam de colocar sempre o lado bom da vida. Como eu não mostro o meu lado pessoal nesse meu Instagram de trabalho. Então, o que acontece? Sempre que eu apareço lá, mesmo que eu esteja me divertindo, de férias, sou sempre eu, né? Eu respeito a minha família, que não gosta de aparecer, ponto. E eu me propus a falar, bom, eu também não preciso aparecer chorando num dia que a gente tá, porque eu acho que as pessoas buscam algo mais tranquilo, mais para relaxar realmente quando estão olhando, querem dicas, enfim. Mas eu me mostro, a Flávia sabe, eu me mostro muito como eu sou. Então, assim, eu saio todo dia da academia, de cabelo preso, sem maquiagem, e é isso, eu sou uma mulher de 54 anos que me cuido. Mas eu sou uma mulher de 54 anos, não sou uma de 20. E eu acho que o público em geral cansou um pouco. Não estou dizendo, acho bárbaro aonde chegaram essas influenciadoras mais jovens. Acho sensacional, trabalham pra caramba. Mas assim, não cabe mais, nos dias de hoje, uma moça de 30 anos vender um produto que é para uma pele mais firme, com 30 anos de idade. Ou para uma pele mais madura, Ou para uma né? pele mais madura, entendeu? Então, assim, e acaba ficando muito fake a coisa, porque as pessoas querem ver realmente quem tem ruguinha, como é que vai ficar na pele dessa pessoa, entendeu? Então, eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado, porque hoje em dia tem muito Instagram que mostra uma falsa realidade e as pessoas se iludem. Tem gente que sofre de ver tudo isso porque fala, nossa, a minha vida não chega nem perto disso e eu não posso, eu não tenho, se revolta. E sabe lá mais o que pode acontecer por conta de rede social, né? A gente não sabe exatamente até onde, o que leva essas pessoas que de repente são mais frágeis, mais fracas psicologicamente, até onde elas chegam. De tanta frustração, de tanta, né? Então, eu acho que tem que ser tomado bastante cuidado. Eu acho, sim, também que as pessoas já estão mudando. Sim. Pelo menos os novos influenciadores estão procurando uma coisa mais real, sabe? Uma vida mais fake, real, né? e menos falsa. Menos fake, você tem toda a razão. Dani, a gente está quase acabando, mas eu queria fazer uma pergunta para você. Vocês sabem que esse podcast tem um problema. É muito pouco tempo, é 1 hora só. Nossa, 1 hora que a gente já está conversando? 48 minutos. Meu Deus. Conta um caso bem legal pra gente, assim, um caso bem diferente, que vocês foram registrar, de repente a marca e deu um problema e não conseguiram registrar. Não sei se você pode falar. Então, Nem precisa falar marca, mas assim, alguma situação. eu vou contar uma história que é antiga, eu acho que até nós comentamos em uma das palestras que você estava, que é a história da Casa do Pão de Queijo. A Casa do Pão de Queijo, nós que regularizamos a marca lá atrás, mas se você analisar, Casa do Pão de Queijo é um nome muito genérico, né? Não é de fato ali uma marca que se diferencia. E tem essas questões também, quando você vai registrar uma marca, é uma expressão de uso comum, né? A Casa do Pão de Queijo, porque casa é convencional, pão de queijo também, e como que aquilo ia se tornar uma marca. E eles já utilizavam a marca, já eram reconhecidos, mas eles não conseguiam o registro da marca justamente por ser um nome de uso muito comum, né? Usar expressões comuns. E aí nós fizemos um trabalho em cima que envolveu mostrar para o INPI tudo que estava sendo feito com relação à marca, que já era uma marca reconhecida. E na época, a Ana Paula, que era irmã do Carlos, nossa advogada, uma das sócias da empresa, né, teve a ideia de entender de onde que veio a marca, e aí eles colocaram, ela que teve a ideia de colocar a vovozinha, porque começou tudo com a avó, né, que fazia parte da história, que fazia o pão de queijo, e aí ela que trouxe essa figura ali da vovozinha na Casa do Pão de Queijo, aí a gente criou uma marca mista, apresentou todos os documentos, então foi ali um desafio, né, um processo que demorou, mas
nós conseguimos depois, e hoje é uma marca super reconhecida. Não tinha nenhum nome, era porque era um nome comum, é isso? Era um nome comum. E aí, no final, eles conseguiram, mas precisou realmente fazer um trabalho direcionado, um trabalho jurídico, uma assessoria em cima, para eles conseguirem o registro dessa marca, que se mantém até hoje. O bom da marca é isso, é que você consegue ir renovando, diferente da patente, né? Quando a gente fala de patente, é um produto que a gente pega na mão, que você tem uma proteção por um certo período. A marca, você vai renovando. E a marca é registrada dentro de classes, das atividades que você atua. Então, você consegue renovar. Enquanto você está usando, você tem a sua marca. Olha que bacana, Interessante. gente. Vocês sabem que esse programa aqui é um programa de uma coach. E coach adora perguntas de autoconhecimento. Ai, meu Deus. E aí, a gente não pode deixar de passar aqui, ó. Tô embaralhando. Vocês lembram aqui, ó, a caixinha. Tem muitas perguntas, porque tem gente que estava falando, sempre cai as mesmas perguntas. E eu garanto para vocês que não são iguais. Então, eu vou misturar bastante aqui. E assim, você pega uma pergunta, leia a sua pergunta e já responda. Olha, ela foi lá no fundo. Eu fui lá embaixo. Agora eu vou pôr o óculos. Aí, até que enfim, alguém pôs o óculos aqui. Nossa! Você tem paciência consigo mesmo? Eu acho que eu sou muito resiliente. Com você? Comigo. Que bom! Eu acho que eu sou... Comigo e com as pessoas. Mas eu me considero uma pessoa bem paciente. Porque é muito comum as pessoas terem paciência com os outros, ser muito resiliente com os outros e não consigo mesma. Não, eu sou... Inclusive, eu tenho amigas que falam, Adriana... É inacreditável o seu limite. Seu limite não chega nunca. Talvez para algumas situações bobas, eu seja mais explosiva, mais imediatista. Mas para situações mais sérias que necessitam realmente de um centro, eu me considero muito resiliente. Olha só, hein, gente? E a paciência Então... é algo que é um desafio, né? A gente precisa treinar aí diariamente, porque todas as situações da nossa vida nos levam a não ter, né? Nos levam a não ter. E é o que eu te falei, às vezes as pessoas são muito pacientes com os outros, mas não são pacientes consigo mesma. Não, eu acho que eu sou. Que bom, parabéns, viu? É uma evolução isso. Olha, uma evolução. Mas não é assim, eu não nasci com isso, eu confesso que comigo mesma eu a preciso treinar Alessandra ainda. Giovanetti falou, puxa, Adri, bom saber, vamos falar disso depois. Vamos. Tô misturando aqui, vou pegar, hein? A Alessandra é sua amiga, né? Não, a Alessandra? Giovanetti. Assim, não tô lembrando. Ela falou, puxa, bom saber, Dri, vamos falar disso depois. Vamos. E aí, Dani? Você busca autoconhecimento? Eu busco, eu busco. Eu tô sempre procurando me conhecer, tentar evoluir de alguma forma como pessoa, porque eu acho que quando a gente evolui como pessoa, a gente se conhece, né? A gente consegue trazer isso de várias formas benéficas aí para as nossas vidas, seja estando em casa, seja no trabalho, seja contribuindo com as outras pessoas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele é, sim, muito importante. Eu confesso que eu estou no processo, né? Eu sei disso. Inclusive, eu me cobro muito. Eu tenho essa questão comigo, eu me cobro. Mas muitas coisas no nosso dia a dia. Você é novinha. Eu sou nova. Eu sou nova, então eu sei que eu tô no processo, né? Que eu tenho muita coisa para viver, para aprender. Eu gosto muito de aprender. Então, tudo que você me falar, vamos, eu topo. Porque para mim, tudo é experiência. E eu sempre tive isso comigo. E por isso que eu já aprendi muita coisa. Eu sou nova, mas eu já vivi muita coisa. Hoje eu tenho muitas responsabilidades, seja nas empresas, seja na minha família. E eu acho que é porque eu não tenho medo, sabe? Isso. De encarar, de ir atrás. Mesmo que eu não sei, eu me coloco, eu vou, eu faço. Mas isso é muito bom. Isso de você topar tudo já é um caminho
para você já é um processo, entendeu? Sim. Sim. E eu sei que eu tô no meu processo de lapidação, por isso que é desafiador, Você né? sabe que para mim, enquanto mulher, enquanto empresária, enquanto mãe, enquanto esposa, assim, foi quando eu imergi mesmo no processo de autoconhecimento, que eu fui buscar isso de forma muito profunda mesmo, que aí eu falei, gente, foi muito libertador. É, Não, libertador. eu acho que é muito importante, porque senão o dia a dia nos leva e você fala, não, mas pra onde eu tô indo, não é? Às vezes você tem uma sensação e que se você se conhece, você sabe quem você é, o que você quer, aí é diferente. Você vai no seu direcionamento, as coisas acontecem, mas você sabe pra onde você tá indo. Agora, se você deixa a vida te levar, aí é complicado, né? É verdade. Chega um momento que você fala, putz, onde eu tô? Vocês sabem que isso é super importante. É muito importante também ter esse processo do autoconhecimento, porque eu, por exemplo, antes, quando eu ia reunir pessoas, se fosse na minha casa, uma das coisas que eu fazia questão era que eu tinha que cozinhar, que eu tinha que elaborar as coisas, sabe? Gente, fazendo tudo que eu sempre fiz, mas eu ainda achava que eu tinha que fazer isso. E num desses processos eu entendi que eu não precisava cozinhar. Porque isso era uma coisa sua, né? Mas eu podia, de repente, buscar ajuda para isso. Não ajuda das minhas profissionais de casa, mas que eu poderia, de repente, comprar pronto. Isso para mim foi muito libertador. E uma das ajudas que eu busquei, que foi muito fantástica, foi a Marmitinhas da Ju. A Marmitinha da Ju, gente, ela entrega na sua casa, faz o que você quiser, para onde você quiser. E ela tem uns caldinhos agora para o inverno. Ai, que delícia. São os Eu adoro. melhores caldinhos que eu já comi na Nossa, vida. que delícia. Aquele de mandioquinha com frango, super bem temperadinho. Depois tem um, ó, já tá babando, né? Eu Isso é amo, porque você eu não amo sopa, comeu. caldinho, enfim. eu adoro também. Amo. E eu também sou fã de marmita, porque acaba sendo muito prático, gente. E Eu essa costumo comida ter em dela é casa. aquela que você pode servir para suas crianças, porque é a comida bem caseirinha, bem Eu gostosa. Eu sou apaixonada pelas marmitinhas da Ju, Ó. desde os caldinhos, que também, olha, tem uma amiga, a Cláudia Zani, eu e ela, quando a gente vai gravar o programa de TV que a gente tem, o Além da Make também, a Ju prepara as nossas marmitas, e a gente até briga por conta do caldo verde. Ai, o caldo verde, que Caldo delícia. verde. Vou Agora, provar, ó. gente, Qual é o nome dela? eu vou até compartilhar Ju aqui o ganhou contato mais com uma vocês. cliente hoje, tá? Porque é demais, é demais. Você vai... Olha, ela mandou aqui. não acredito! Olha, gente. Não acredito, é sério. Caldinho verde. É sério? Olha aqui pra você também, Canjica. olha aí. Que delícia! Não é a... Ai, gente, Deixa eu ver o que tá escrito aqui. qual que é essa? Marmitinhas Mandioquinha da Ju, amarela. é. Ó. Ai, gente, que delícia. Esse Olha, aqui que tá com delícia. couve. Ó. Esse caldo é o verde. É o caldo verde. Ó. Ai, Que que delícia. delícia. Vocês já vão levar para experimentar Nossa. na casa de Ó. vocês. Obrigada. Então, gente, é maravilhoso. Hoje Vocês o vão jantar adorar. está O garantido. jantar está garantido. Tá garantido. Então, Que delícia. essa é uma super dica que eu deixo para vocês. A gente vai encerrar o nosso programa. Ah, que pena. Quero agradecer muito a presença de vocês, foi uma delícia. Uma delícia. E uma outra vez a gente vai estar aqui de novo, hein? Se Com Deus certeza. quiser, E deixa aqui foi um o convite prazer. para vocês irem lá no Museu das Invenções. Ai, Olha, eu quero. nós vamos sim, Eu vamos ver se a quero. gente vai até junto para Vamos, fazer aí uma vamos coisinha mesmo. junto. Mas obrigada, foi um prazer estar aqui com você, Flávia, com vocês. Com Obrigada você pelo também, convite. Dani. Eu vou te procurar pra gente conversar sobre o meu... Vamos conversar. Proteger Isso. o meu nome. Gente, muito boa tarde. Até segunda que vem. Um grande abraço e daqui a pouco Boa tarde. o Samba do Boca. Você ouviu aqui na Nova Difusora? Podcast Movimento Inspira Mulheres, com Flávia Salim. Você ouve e não cansa de ouvir. Nova Difusora.